Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, 29 de maio, e estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com sua audiência e com seu carinho todos os dias aqui no programa Assunto do Dia. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre bullying e cyberbullying, é o tema desta edição do programa. É terça-feira, você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar com a gastrônoma Luciana Luna um prato muito prático, porque ela vai ensinar um prato que não precisa utilizar o gás de cozinha. Tem que economizar, afinal de contas o gás está cada vez mais raro, não é verdade? E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, teremos o quadro Mitos e Verdades, enquete do dia, daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete de hoje, teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a tecnologia, ela trouxe uma série de benefícios para a nossa sociedade, mas a superexposição e as redes sociais cada vez mais presentes, inclusive na vida das crianças e adolescentes, acabaram gerando um sério problema, o cyberbullying. Olha só, já conhecido pelos pequenos nos corredores das escolas, o bullying ele é caracterizado por uma série de atos violentos e repetitivos que podem causar danos psicológicos à vítima. E essa prática acabou chegando ao universo online, em que a repercussão às vezes é quase imensurável. E para nos ajudar a entender mais sobre bullying, cyberbullying, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Maria Piedade. Maria Piedade é psicóloga e tutora do curso de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Ela também é diretora do berçário, creche e educação infantil Espaço Bambolê. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Jorgemima Mesquita. Jorgemima, ela é psicopedagoga e professora universitária. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que explica um pouco da Lei de Combate ao Bullying nas Escolas. Essa lei ela foi sancionada pelo presidente Michel Temer no último dia 14 de maio. Confira! A determinação é para que todos os estabelecimentos de ensino tenham como incumbência promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying. As escolas ainda têm que estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz dentro das instituições de ensino. Basicamente, a lei obriga os gestores dessas instituições a terem políticas de prevenção e combate ao bullying. Nessa escola particular em Olinda, a temática do bullying é tratada com frequência desde cedo. O diretor pedagógico da escola acredita que essa lei vai ser importante no combate a esse tipo de intimidação. Toda essa polêmica que está surgindo aí na sociedade e na mídia, os casos estão sendo, se não todos resolvidos, mas pelo menos a gente tem aguçado o olhar para qualquer caso que pareça ou que possa apresentar qualquer perspectiva de bullying. A Alice, o Pedro e a Laila, do 6º ano, são exemplos de que quando o assunto é tratado na escola, as crianças aprendem a lidar com o bullying com muita maturidade. Eu falaria com ela e se eu não conseguisse ajudar, eu iria direto falar com a coordenação. Primeiramente, eu chamava os meus amigos para me defender, claro, porque vamos dizer que um monte de gente queria me bater. Eu chamava meu amigo e pedia, por favor, chame a coordenação, porque se eu for agredido, quem vai perder a razão é ele. E se eu fazer bullying com ele, ou regredir mesmo, bater nele de novo, que vai levar a culpa sou eu e ele. Pra mim, se a pessoa estiver passando por algum problema, tanto pessoal como em algum lugar assim, eu não acho que ela deveria revidar nos outros. Ela poderia pedir ajuda para alguém. Ela não precisa agredir nem verbal, nem fisicamente. Ficou demonstrado que mesmo com idades entre 10 e 11 anos, eles já sabem bem que atitudes devem tomar contra o bullying. Isso porque o ambiente escolar que eles frequentam tem uma série de propostas para essa finalidade, como filmes, palestras e outras ações. Independente de legislação, isso é uma coisa tão séria e tão importante de ser abordado que nós incluímos em um programa. Nós temos um programa aqui, que é o Laboratório Inteligência de Vida, em que o tema que foi trabalhado durante todo esse primeiro semestre, ainda continua sendo trabalhado na turma do 6º ano, é exatamente a questão do bullying. Nesse sentido, a lei sancionada por Michel Temer não é muito clara, pois não especifica que ações devem ser tomadas pelas escolas.
Muitos especialistas estão considerando essa lei como genérica, justamente por não tratar de maneira específica acerca dessas atividades que devem ser desenvolvidas. Pois bem, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre esta lei e a gente viu, né, que exemplo, né, que belíssimo exemplo essas crianças que já vêm trabalhando esse tema, já vêm sendo trabalhadas sobre a conscientização do combate ao bullying e o cyberbullying. Elas sabem como reagir, né, a uma ação como essa, sabem como procurar ajuda. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações para você que está em casa, de que forma você trabalha isso com o seu filho na sua casa, de que forma você também pode cobrar da escola que ela desenvolva atividades sobre a temática. Daqui a pouquinho você vai ter muitas informações sobre o tema, mas a partir deste momento vamos lançar a nossa enquete de hoje. Temos uma pergunta muito especial a fazer a você que está em casa, para você ligar para a gente e começar a interagir conosco. Olha só, a pergunta que temos a fazer a você é a seguinte: você sabe como identificar os sinais de quando alguém está sofrendo o bullying, por exemplo? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Você vai ligar para responder aqui a pergunta de hoje no 3424-1547, é a nossa linha interativa. Você liga, responde que sim ou que não, se você sabe identificar os sinais de quando a pessoa está sofrendo o bullying. Você também tem à sua disposição a nossa outra linha interativa, 3424-1977. Temos o 3424-1547 e 3424-1977. Você liga, responde pergunta e também manda sua dúvida sobre o tema. Você tem algum depoimento também? Pode deixar através da nossa fanpage. Nosso espaço já está disponível. Você acessa facebook.com/assunto do dia, deixa seu depoimento, deixa sua pergunta também sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui ao vivo e responder a sua pergunta. Se você tem acesso ao WhatsApp, você pode também mandar a sua participação através do nosso WhatsApp. O número é muito simples, é o 99209-4819, 99209-4819. Você manda aí várias perguntas para as convidadas de hoje, elas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos falar sobre uma pesquisa, porque é uma pesquisa da Intel Security. Ela foi realizada aqui no Brasil com 507 crianças e adolescentes de idades entre 8 e 16 anos. Essa pesquisa ela mostrou que a maioria das crianças, 66%, já presenciou casos de agressões nas mídias sociais. Cerca de 21% afirmaram também que já sofreram cyberbullying e grande parte das vítimas tem entre 13 e 16 anos de idade. Isso significa que o assunto exige a atenção dos educadores. Cabe também a estes profissionais o apoio na conscientização sobre o problema e a execução também de atividades que ajudem a acabar com a prática nas escolas. A partir de agora vamos a mais dicas e orientações com as nossas convidadas. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Primeiro, Maria Piedade, psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui hoje participando dessa discussão tão importante para a realidade das escolas e das famílias. Também queria dar boas-vindas a Jorge Mima Mesquita, psicopedagoga. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, Valdson, muito grata. É sempre um prazer estar aqui nesse programa, que eu considero uma formação continuada. E principalmente para discutir uma temática de tanta relevância no mundo onde a evolução do conhecimento cada vez mais tem uma velocidade muito rápida. Com simples palavras, a gente acompanhou algumas crianças explicando um pouco do que é o bullying, de que forma elas buscam ajuda para tratar da problemática, tanto do bullying como do cyberbullying. Vamos reforçar, né, essa definição do bullying para quem está em casa. Como é que a gente poderia começar o nosso bate-papo, professora? O bullying, na verdade, ele vem de uma palavra em inglês, né, o bully, que tem a ver com o ser valentão, né, o agressor se autodenominar aquela pessoa que tem força, poder e é o valentão. Então, para a gente discriminar realmente o que seria o bullying, a gente tem que contextualizar. Então, não é uma simples agressão, não é um xingamento esporádico que a gente vai caracterizar como bullying. O bullying, ele precisa ter uma intenção, né? O agressor, aquela pessoa, ela tem a intenção realmente de ferir o outro e ele usa, né, verbalmente ou da força física para fazê-lo. E isso repetidamente. Então, não é uma vez apenas, ele faz isso continuamente
E, por outro lado, a vítima, o alvo dessa situação de agressão, ela acolhe essa agressão, né? Porque, de alguma forma, o agressor ele pega algumas imperfeições, que nós não somos, né? Nós somos diferentes, e para alguns, alguma situação ou característica religiosa, racial, ou algum caráter físico mesmo, é o suficiente para que ele pegue aquela característica e utilize como uma forma de agredir o outro, de intimidá-lo. E a pessoa geralmente aceita. Então, suponhamos que uma pessoa que tenha um peso que ela se sinta até mais gordinha. Então, o agressor, ele vai usar isso. Olha, você tem que emagrecer, porque se você não emagrecer, você vai apanhar. Porque aqui não pode ter gorda, alguma coisa do tipo. Eles são, assim, muito cruéis, né? Tanto as crianças quanto adolescentes e jovens, eles usam, né, de uma crueldade muito grande, a hostilidade é grande. Então, o bullying, ele tem que ter essas características, né? E outra coisa importante da gente pensar é que, além de ser repetitivo, de intimidar, né, e do outro ele acatar, né, essa agressão, existe também a questão de um terceiro nessa história. Né? Existe esse terceiro, né? O espectador. Né? Então, existe a criança que xinga, existe aquele que chora pelo xingamento, né? ou se retrai, e existe o que ri, o que fica ali na plateia aplaudindo. Então, o bullying, ele é caracterizado exatamente por esses três atores. E aí a dinâmica do processo de bullying, realmente ele é instaurado. E é preciso que realmente seja deflagrado isso. E que as crianças, através, como elas ali do 6º ano, né, da reportagem mostrou, que elas sintam-se acolhidas e tenham um espaço na escola e na família para que eles possam falar sobre o que está intimidando, né? E não é fácil. E com certeza essas crianças serão multiplicadoras, né? Se elas tiveram acesso a esse tipo de informação, elas vão reproduzir essa informação em casa, vão reproduzir com a vizinhança, né? Se ela tem contato com outras crianças. Por isso que é muito importante as escolas abrirem cada vez mais espaço para essa temática. Agora, tem uma lei, né, que foi sancionada, mas antes disso, muitas escolas já vinham trabalhando, né? E com a lei a gente tem a expectativa de que esse assunto vai ganhar uma dimensão ainda maior, né, Jorgemima? Sim, sem dúvida, até porque o bullying não é um fenômeno novo, né? Ele já existia há muito tempo, né? Só que de forma velada. Ele ganha muito mais fôlego hoje, justamente pela questão da violência, pela questão, inclusive, da internet, né? E quando a professora Piedade coloca o conceito, né, que é preciso ter um autor, né, que é o agressor. Eu não gosto muito dessa palavra agressor, mas existe um autor, existe sim o público-alvo, né, que é justamente o que sofre as agressões, e existe o público espectador. E muitas vezes esse público espectador é o próprio docente, é a própria escola, né? Então, como a instituição aprendente, que é a escola hoje, ela pode reagir diante do fenômeno do bullying, né? É preciso sim, nos encontros de formação continuada, né, promover o projeto pedagógico, já incluindo a temática do bullying, né, acolher esse professor, porque muitas vezes, né, esse público espectador é o público testemunha, né? Ele está naquela situação, ele passa a ser a testemunha daquele momento. E como trabalhar com esse professor no sentido de acolher? Porque o autor, ele também sofre, né? Ele está ali sendo uma figura de poder, de aquele falso poder, aquele falso empoderamento, mas há uma limitação emocional ali. Então, esse autor sofre, esse alvo também sofre muito, porque muitas vezes ele precisa ser cúmplice desse autor, né? Porque se diz para mim que eu sou gorda mesmo, então eu vou deixar ele me chamar de gorda. Se diz para mim que eu sou chata mesmo, então termina eu concordando com esse autor. E nesse processo de eu concordar com o autor do bullying, que está me colocando numa dor emocional, eu entro no movimento de silêncio, né? E nesse movimento de silêncio,
eu me isolo. E aí, nesse isolamento, eu sofro outras questões no sentido da minha aprendizagem pedagógica, né? Surge um rendimento pedagógico muito sofrido. Quando chega o momento de eu ir para a escola, dessa criança ir para a escola, ou esse adolescente ir para a escola quando está sofrendo bullying, dá dor de barriga, ele quer mudar de escola, a professora é chata. Então, existem muitas consequências em relação a esse sujeito, criança ou adolescente, que sofre o bullying. E a outra questão, né, se o fenômeno do bullying, se essas consequências não forem de fato trabalhadas, ouvidas tanto pela família como pela escola, ele pode desenvolver condutas de comportamentos inadequadas na fase da adolescência e na fase adulta, né? Porque há um emocional ali que sofre, né? Então é preciso ouvir, abrir espaço de diálogo e de escuta, né? Observar como esse filho está chegando em casa depois da escola. Muitas vezes eles chegam sim com o uniforme rasgado, muitas vezes eles chegam em casa sem o material escolar e muitas vezes esse autor do bullying coloca esse alvo numa situação de ter que, eu não trouxe o lanche hoje, você vai ter que dividir o lanche comigo, né? Eu não tenho uma caneta e às vezes quem está sofrendo bullying, o autor, só tem uma caneta para fazer a prova, só leva um lápis, mas ele praticamente é obrigado a dar esse objeto, porque se ele não der, ele pode sofrer consequências, né? E é um silêncio, né? Ele começa a se isolar e isso traz consequências do ponto de vista pedagógico, acadêmico e emocional em fases posteriores. Esse agressor, né, como você não gosta muito de chamar o agressor, mas quem pratica o bullying, né, essa pessoa que pratica o bullying, ela faz isso por quê? Tem alguma explicação da pessoa fazer aquilo? Será que ela sofreu alguma violência anteriormente e quer reproduzir também? É muito comum que esses autores, né, de bullying, eles venham de famílias super, assim, autoritárias, né? Então, a relação familiar, a dinâmica familiar, é uma entre opressor e oprimido, agressor e agredido. Então, ele já traz isso na sua história familiar. Então, é como se fosse uma válvula de escape, é um pedido de socorro dele para dizer que algo está muito errado, algo não vai bem psiquicamente, estruturalmente, ele está precisando de ajuda. Mas ele não conseguiu ainda elaborar essa raiva, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, através do diálogo, através de uma fala, né? Então, a partir do momento em que isso não ele não consegue fazer essa elaboração, é natural que ele use como válvula de escape a reprodução de um comportamento familiar. E aí ele consegue entrar naquela situação de que aqui eu posso, aqui eu tenho condição de fazer, aqui eu estou num lugar diferente, né? Exercitando esse outro lado, né, da moeda. E aí isso gera duas reações possíveis, né, para quem está sendo a vítima, o alvo dessa situação. Ou ele vai acatar, ele pode acatar e ignorar. Isso é uma forma, se ele conseguir ignorar em função, né, de alguns traços de personalidade que ele tenha, ótimo, porque isso vai ainda minimizar o impacto dessa tentativa de intimidação, né? Por outro lado, pode desenvolver um comportamento agressivo nele também, né? De resposta agressiva, né? Depois de um momento que ele vai chegar num momento de saturação tal que aí duas situações super extremas, né? Ou ele pode causar agressões severas no agressor, naquele que está sendo o autor do bullying, ou ele pode, inclusive, encontrar pessoas mais frágeis do que ele e reproduzir o mesmo papel que ele está sendo alvo. Ou seja, agredir, usar também do bullying nessa outra pessoa mais frágil, né? E a gente vê exemplos no Brasil, no mundo, né, de pessoas que, por sofrerem situações de intimidação prolongada, chegam a causar a morte de outras pessoas, né, matar outras crianças. É verdade. E quando não, suicídio, né, que aí é outro comportamento totalmente nefasto. Né? E é interessante que nas discussões, né, a representação social que temos sobre a questão do bullying, do conceito, né, do fenômeno, né, é muito comum a família e a escola se preocupar e focar mais
no alvo, na pessoa que está sofrendo aquela situação, né? Mas o autor, o que provoca o bullying, também está em sofrimento, né? Muitas vezes ele pode apresentar uma figura de valentão, de forte, de autoridade, mas é uma pessoa muito frágil, né? Que passa numa dinâmica familiar disfuncional, né? E uma dinâmica familiar disfuncional está muito associada à falta do diálogo, né? Ao acolhimento desses primeiros ensinantes, que tem que ficar muito atento, né? Aos detalhes desse desenvolvimento dessa criança e do adolescente. E muitas vezes, né, esse autor, que é sinônimo de valentão, burly, né? Então, na verdade, há um sofrimento psíquico, há um sofrimento emocional, né? E, na verdade, quando esse sofrimento, quando essas emoções de raiva, porque no momento que ele está promovendo o bullying, na vítima, ele está esvaziando emoção de raiva, de insatisfação, de medo, de autoridade. E muitas vezes essas emoções, né, eles reagem em casa e falta o componente da afetividade, né? Então, o primeiro momento que chega na formação do ser humano são as experiências com as emoções, né? Então, esse pai, essa mãe, esse docente que está responsável por esse estudante naquele momento, tem que ficar muito atento às emoções, porque se eu percebo que meu estudante, que meu filho apresenta uma emoção de raiva, de insatisfação e de muita dor, o meu movimento de afeto, o meu movimento de afetividade fará toda a diferença, né? E uma outra questão que nós podemos pontuar, professora Piedade, se esse adolescente, se essa pessoa continua promovendo bullying, né, sendo autor de bullying na adolescência, a gente pode deixar uma frase aqui para reflexão. O que faltou a esse adolescente na educação infantil, em fases posteriores, né? Onde estava essa família? Onde estava essa escola que não conseguiu alcançar? Na verdade, o nosso objetivo, enquanto instituições aprendentes, que é a escola e a família, é identificar, né, o movimento do bullying e também fazer as intervenções necessárias, mas o bom mesmo é elaborar um projeto de intervenção para podermos prevenir a prática do bullying, né? Então, na prevenção, vem justamente o movimento do respeito, das atitudes altruístas desse ser humano, né? Então, é nesse movimento, emoção, afetividade e intervenção. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre bullying e cyberbullying. E a partir deste momento vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é Axa Macena. Olá, Axa! Bom dia, Valdisson Balbino. Bom dia a todos que assistem ao programa nesta terça-feira. Nós trazemos hoje uma notícia curiosa sobre o debate de hoje. A informação está no site da BBC Brasil com a seguinte manchete: automutilação digital. Cresce números de jovens que postam agressões contra si mesmos online. O resultado de um estudo recente realizado com mais de 5.000 estudantes nos Estados Unidos surpreenderam até mesmo os pesquisadores em cyberbullying. O estudo revelou que 6% dos participantes já haviam praticado automutilação digital, que consiste em postar, enviar ou compartilhar na internet mensagens abusivas sobre si mesmos de forma anônima. Entre as principais causas que levaram esses adolescentes a esse tipo de prática estava a busca por atenção misturada com a baixa autoestima e sintomas também de depressão. Para os pesquisadores, a automutilação digital costuma indicar um pedido de ajuda. Nós voltamos então ao debate agora com você, Valdisson.
Ok, Axa Macena, muito obrigado por essas informações, o pedido de ajuda, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa temática, que é muito importante. A automutilação digital, né, representa um pedido de socorro de muitas crianças, muitos adolescentes. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a temática. Vamos parar um pouco de falar sobre bullying e cyberbullying, porque vamos abrir espaço agora para falar sobre a paralisação dos caminhoneiros, que já chega ao 9º dia, e a situação nos postos de combustíveis aqui da região metropolitana do Recife ainda é de longas filas. O governo do estado, em parceria com o Exército, organizou comboios que saem do porto de Suape com combustível para abastecer os serviços essenciais e parte também dos postos. O esquema, ele também fornece diesel para as empresas de ônibus, que esses ônibus, né, já voltaram a circular normalmente. A gente tem algumas imagens para mostrar a você que está em casa. Essas imagens, elas foram registradas logo cedo no terminal integrado do Barro, e os passageiros, eles descreveram como um dia tranquilo. Falaram ainda que a situação está mais tranquila do que em dias, né, normais, sem paralisação e sem falta de combustível. Além da falta de gasolina, o que também está preocupando muita gente é o fornecimento do gás de cozinha, que ainda não foi regularizado. As distribuidoras estão registrando falta de botijões. E os caminhoneiros, eles seguem acampados, né, às margens da Avenida Portuária, lá no Porto de Suape, e existe a expectativa de uma reunião entre os caminhoneiros agora às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, 10h02, né, daqui a pouquinho eles estão realizando, existe essa expectativa, né, de ter essa reunião. Eles irão avaliar o que foi fornecido pelo governo federal e assim vão decidir se acabam ou não com essa paralisação. E outras informações sobre a paralisação dos caminhoneiros você acompanha no decorrer da programação da Rede Brasil de Comunicação, no Giro da Notícia ao meio-dia aqui na Rede Brasil e também no Jornal Estado às 6 horas da noite. E a gente agora volta a falar sobre o tema do programa de hoje, bullying e cyberbullying. Este é o tema do nosso programa e a gente volta a refletir sobre a notícia que a Axa trouxe da internet. Uma notícia muito importante, muito interessante, a automutilação digital. As pessoas, elas passaram, né, crianças e adolescentes passaram a falar do seu corpo, falar do que tem insatisfação na sua personalidade, e começaram a agredir a si mesmas, né, na internet. Isso também é muito preocupante. Eu tinha ouvido falar pouco sobre isso. Vocês já ouviram também falar sobre isso ou é novidade para vocês também? Eu já ouvi falar de fato sobre isso, mas não tenho um conhecimento aprofundado. Mas assim, o que chama a atenção desde o primeiro momento que a gente ouve é porque isso está sendo dado dentro de um ambiente virtual. Então, a própria característica do cyberespaço já promove uma situação dessa, porque uma característica do virtual é o anonimato. Então, fica realmente evidente essa necessidade dessa pessoa de estar chamando a atenção para algo. Ela está precisando de ajuda, mas ela não se revela. Ela é uma forma dela estar dizendo que ela está precisando de ajuda, mas ao mesmo tempo dificulta a ajuda. Porque ali a gente não sabe, você coloca uma notícia dessa de automutilação, mas muitas vezes veladamente, porque existem os perfis, os fakes, né? Você cria um perfil, né? Então, é difícil a pessoa falar diante de um ambiente de consultório normal, cara a cara com um terapeuta, né, dizer das suas dificuldades na escola, de dizer para o coordenador, para o professor, para algum amigo que está sendo alvo de uma situação que intimide, né? Mas no ambiente virtual, isso de alguma forma dá voz, ela consegue falar, ela diz daquilo que está trazendo esse mal-estar, essa angústia, mas ao mesmo tempo dificulta o apoio que ela precisa, que precisa ser dado a essa pessoa. Né? Uma dessas características assim que o cyberespaço ele traz, né, para uma situação como essa que a gente está falando aqui de bullying. Agora, outro fato é que a dimensão do bullying na internet e nas redes sociais, ele toma assim de uma forma assim gigantesca. É impossível até a gente dimensionar essa situação, porque você não vai ser apenas alvo de intimidação no ambiente da escola ou na família, aquele contexto social delimitado. Você 24 horas por dia, 7 dias por semana, está sendo possível de ser
intimidado, né? Nesse ambiente das mídias sociais e da internet. Então, além do mais, a questão do poder de viralização. No momento em que a gente joga nas redes sociais uma situação como essa de automutilação mesmo, ou de uma forma jocosa e tal, isso pode ganhar uma dimensão tão grande, chegar a atingir tantos milhões de pessoas em qualquer lugar do mundo, né? E aí você fica numa situação super difícil, né? Porque você a todo momento e por todas as pessoas você vai estar sendo intimidado agora. Perfeito, né? E é interessante pontuarmos também, né? Esse cyberespaço, né? Essa cultura dos imigrantes digitais, né? E os nativos, né? É verdade. A criança e o adolescente, hoje eles vivem no mundo nativo digital, né? E os pais, né? São imigrantes digitais, né? Então, o que é que acontece nessa plataforma digital? Nessa plataforma digital, eu ganho vez, eu ganho voz, inclusive amigo virtual que não está conseguindo ter o toque, falar comigo, mas me alcança na minha necessidade e notoriedade. Porque o que leva o adolescente a se mutilar, né? Mais uma vez, nós colocamos a questão anterior. O que está faltando nessa dinâmica familiar, né? Então, dá notoriedade a esse diálogo entre pais e filhos, a uma escuta mais apurada, porque as telas virtuais são perfeitas. Tem luz, tem encantamento, né? Tem os fakes, tem os perfis, e ali eu ganho fama, ali eu ganho celebridade, mas ao mesmo tempo eu vivo num anonimato, né? Que o outro não consegue me alcançar no meu movimento psíquico e emocional, né? Então, mais uma vez, a gente coloca e chama a atenção da família no sentido da notoriedade, né? Quem é mais dependente dessas tecnologias? Os pais ou os filhos, né? Nós não estamos aqui falando o movimento de negar essa ferramenta, né? Mas como usar essa ferramenta de maneira adequada, né? Muitas vezes a família está na sala, mas os filhos, inclusive os pais, estão em cômodos diferentes, né? Então, essa necessidade do diálogo, do toque, da escuta, faz com que esse pai, essa família, essa mãe, alcance melhor a necessidade dos filhos. Porque sim, existe, o adolescente, né, que sofre bullying, né, o cyberbullying, inclusive, ele pode chegar ao suicídio, né? Mas até chegar ao suicídio, o que é que nós podemos fazer para intervir essa prática tão sofrida, né, e tão silenciosa, né? Então, há um silêncio de dor, há um sofrimento emocional que precisa ser investigado e ouvido nesse sentido. O que é que pode ser feito, né? Muita gente deve estar perguntando em casa, no ambiente escolar, o que é que essa escola ela pode promover para discutir ainda mais esse assunto, para que as crianças elas aprendam de fato o que é o bullying e cyberbullying e quem ela deve reportar, né? Caso presencie uma situação como esta. Dentro dos projetos político-pedagógicos das escolas, é necessário, já é contemplado isso pelo MEC, né? Faz-se necessidade de ter lá, dentro do projeto, o respeito, abordar a questão da diversidade. Nós somos seres humanos, é preciso que a pedagogia, que a educação, ela seja humanizada, né? Então, desde a educação infantil, trabalhar com essas crianças, que as crianças são diferentes umas das outras, em estatura, em peso, em cor de pele, em gostos, interesses próprios, a partir da comida, tem preferências, né? E aprender que isso não torna uma criança, uma pessoa melhor do que a outra, e que a gente precisa respeitar essas diferenças. Então, é preciso que haja. Então, assim, na própria lei, quando ela deixa de forma abrangente, eu considero que isso é sábio, porque dentro de cada cultura, né, que a gente somos brasileiros, mas somos nordestinos, somos recifenses, né? Então, cada região
tem questões próprias que precisam ser trabalhadas e contempladas dentro dos projetos pedagógicos, né, político-pedagógicos das instituições. Então, isso dá margem para que haja criatividade na forma de como vai trabalhar essas questões. Mas a questão da diversidade ser pauta do dia, e aí o bullying entra como uma né, das questões a serem trabalhadas. E é interessante que nós temos os parâmetros curriculares nacionais e dentro desses parâmetros tem um conteúdo da ética. A ética é um tema transversal e que deve ser trabalhado dentro do conteúdo conceitual. E quando a gente está abordando aqui o que a escola deve fazer, eu penso também que a escola deve se colocar no lugar de instituição aprendente. É uma escola que aprende, né? Verdade. Porque se esse estudante, se esse adolescente enquanto criança, né, se esse estudante enquanto criança e adolescente está fracassando do ponto de vista até pedagógico, inclusive, essa instituição fracassou antes, né? Então, o que é que nós podemos fazer? Então, assim, não há fracasso escolar. Não há um fracasso pela agressividade, mas há situações de fracasso, há situações de agressividade que muitas vezes a escola não consegue enxergar. Porque a escola, por mais que ela seja responsável pelo conteúdo da aprendizagem cognitiva, pela questão do conhecimento, a escola hoje, ela também pode agregar outros conteúdos que não sejam apenas de natureza intelectual. Podemos trazer a questão das competências socioemocionais, né, dentro da escola, né? Da vez e voz, como nós ouvimos, né? Teve um garotinho que falou o seguinte: se me baterem, primeiro eu vou chamar meus amigos para me defender e depois eu vou falar para a coordenadora. Bom, foi a atitude que ele teve naquele momento, né? Mas eu adorei a resposta dele. Primeiro eu vou chamar meus amigos para me defender, né? E o que é que está por trás em chamar meus amigos, né? Então, uma ótima possibilidade de discutir, inclusive, a questão dos respeitos, dos valores, de conteúdos atitudinais. E a outra questão que podemos colocar aqui também é o bullying com as pessoas com deficiência. Né? Existe sim o bullying, porque hoje chegou na minha sala de aula, digamos, um aluno novato, então ele vai ser a vítima da vez, ou porque existe na sala de aula um estudante com altas habilidades, que tem um potencial intelectual muito grande, ele também sofre bullying, porque ele está numa sala de aula que aquele conjunto de alunos não desenvolveu muito o hábito do estudo e ele gosta de ler, né? E tem também as crianças, digamos, com as deficiências, né? Como trabalhar, né? Hoje, o bullying, ele agrega, sim, a discussão da educação inclusiva, né? E uma escola para todos é diferente de uma escola que atenda todas as necessidades do estudante, né? Então, assim, eu gosto muito de dizer, né, de falar o seguinte: precisamos diminuir mais situações de ensino e promover mais situações de aprendizagem. Situações de aprendizagem que levem esse estudante a pensar, a reelaborar, a reinventar, né, o seu ponto de vista, né? Então, esse movimento de reelaborar meu ponto de vista, ele se materializa a partir dos componentes das competências socioemocionais. Isso me coloca no lugar de refletir o que me leva a promover sofrimento no outro e também o que me leva a promover um movimento de desequilíbrio no grupo ou na minha sala de aula onde eu estou estudando. Isso fica uma dica para a família e para a escola de um modo geral. Uma ótima dica. Eu vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Você que está em casa, quer participar, quer deixar seu depoimento, sua pergunta também sobre o tema, pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp no 992094819. Você manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua pergunta. Vamos a uma rápida pausa e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia para aprendermos mais, né, sobre bullying e cyberbullying. Muita gente, quando tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa, coloca lá, né, na internet sobre o tema. Tem muitas verdades que ajudam a gente a compartilhar coisas boas, né, e para que a gente aprenda mais sobre o assunto, para que a gente aprenda também a ajudar ao próximo. Mas também tem muitos mitos e esses mitos podem atrapalhar você. Sim, então para tirar suas dúvidas sobre bullying e cyberbullying, vamos mostrar a partir deste momento aqui na nossa tela algumas afirmações e com a ajuda das convidadas, com essa ajuda especial, a gente vai saber se é mito ou se é verdade. A primeira tela diz o seguinte: é impossível parar com o bullying? Mito ou verdade? Se for impossível, a gente está fazendo um trabalho em vão aqui, né? Mito ou verdade, eu já adianto que é um mito. Não é impossível. Isso mesmo, porque a agressividade é inata ao ser humano, né? Ele tem um componente da bondade e tem um componente da agressividade, né? Agora, quando a gente coloca é impossível parar o bullying, enquanto família, enquanto escola, nós podemos promover situações de diálogo sobre o altruísmo, sobre o respeito, sobre o controle das emoções, né? Mas podemos, assim, trabalhar com a prevenção, mas parar a prática do fenômeno do bullying é impossível mesmo. Então eu estou enganado, né, Josemima? Eu pensei que era possível acabar com o bullying, por isso que eu disse, se for impossível, a gente está fazendo aqui... É porque, sim, na verdade, o que é que acontece? A sociedade, ela é perversa por natureza, né? Ela tem um movimento, né, do bom e do mal. Né? Então, quando a gente coloca assim, é impossível parar com o bullying, a gente está caminhando para uma proposta da prevenção, no sentido do equilíbrio emocional, no sentido da escuta, no sentido de trazer mais a família, mas o bullying é uma natureza de agressividade que está dentro da configuração da formação do ser humano. Né? Então, eu entendo perfeitamente o que a professora Josemina está colocando, porque o que acontece é que sempre existiu e sempre vai existir o bullying. A questão é essa. Agora, nós podemos sim e devemos estar preparados para lidar com o bullying, que sempre vai existir, né? No sentido de que sempre vai ter a possibilidade de aparecer. A questão é que o bullying, ele fica velado. Né? Há pesquisas que mostram que crianças e adolescentes que passam por situação de bullying só conseguem, depois de um ano e meio, revelar algo ou encontrar forças para dizer para alguém e buscar ajuda. Agora, imagina o estrago que isso já aconteceu, né? Já causou nessa pessoa que passou um ano e meio sofrendo essa situação. Né? E a questão, eu acho que a gente poderia até rever essa questão e colocar assim, parar não, mas é possível promovermos ações de intervenções para prevenir e ter um movimento, um ambiente mais saudável na instituição escola, na instituição família e, inclusive, na instituição de trabalho também. Porque o fenômeno do bullying acontece no ambiente de trabalho também, nesse sentido. E nada é em vão, né? Nada não, é em vão. Tudo imagina. Tudo a gente tira algo bom, né? Só corrigindo o que eu falei, que no caso eu coloquei como seria em vão, né? Tratar o tema se fosse impossível de ser solucionado, mas a gente viu que é possível prevenir, é preciso dar uma assistência, né? É preciso acompanhar e ajudar tanto a quem sofre como quem pratica esse bullying. Vamos seguir aqui, vamos a um próximo ponto, aprender vivendo e aprendendo. Tem outro ponto aqui para a gente discutir se é mito ou verdade, que os adultos, eles são os responsáveis por evitar que a intimidação entre colegas possa acontecer? Mito ou verdade? Os adultos, eles são responsáveis por evitar que a intimidação entre os colegas possa acontecer? É verdade ou a gente pode classificar como um mito? Eu diria que parcialmente, né? Não só os adultos, né? Você viu que a própria, assim, os adultos como um agente que vai promover mais informações, né? Mostrar caminhos de orientação para a criança, para o adolescente, em o que fazer, como reagir numa situação em que está sendo intimidado. Sim, então eles são os agentes, digamos que principais, né? Para evitar que isso aconteça.
com o acesso ou o compartilhamento de informações e orientações para as crianças e adultos. Mas, na verdade, e jovens, adolescentes, né? Adultos também no seu ambiente de trabalho, claro, mas o que acontece é que outros pares, colegas, né? Eles também podem ajudar os seus pares. Né? Então, a gente viu naquela situação da criança, eu posso pedir ajuda do meu colega, eu posso falar para ele que isso não é adequado. Né? Então, a própria criança que tem um pouco mais de informação sobre essa situação de bullying, pode orientar o colega que está sofrendo de bullying. Dizer, olha, a gente tem que falar para o pai, a gente tem que falar para o coordenador, você não pode deixar que ele continue fazendo essa ameaça, você não pode ceder, não deve ceder às ameaças que ele está ali fazendo, porque isso reforça cada vez mais esse comportamento agressivo, hostil em relação a você. Isso mesmo, não é? Né? E a outra questão, né, que a gente pode pontuar, a modalidade de aprendizagem dos filhos vai depender da modalidade de ensinagem dessa família, dos pais, né? Existe muito uma frase que diz assim, se apanhar na escola, quando chegar em casa vai apanhar 2 vezes, né? Você tem que bater para se defender, né? Então, isso são atitudes, né, de certa forma, com um teor um pouco agressivo, né? Então, é preciso, sim, ouvir essa família, esses filhos, esses adolescentes, essas crianças, e na verdade, como nós colocamos, os pais são os primeiros ensinantes por natureza, né? Então, quando essa criança sai do seu ambiente familiar, ele vai para um outro grupo. Então, é preciso discutir com essas crianças e adolescentes, enquanto estudante, né, a necessidade de colocar situações de agressividade, né, e da dor e do silêncio em pauta, como tema transversais, como nós colocamos no projeto pedagógico, né, desde sempre. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima informação. Temos outra tela. É mito ou verdade que o bullying nunca é um fato isolado? É verdade ou é um mito? É verdade. Né? O bullying, para ser bullying, ele está continuamente acontecendo. Né? Então, o ator, a pessoa que está realizando essa ação de bullying, ela vai correr atrás, criar situações para que isso continue acontecendo. Isso, né? isso. Então, e o bullying é de natureza das relações interpessoais, né? É no grupo, né? Eu preciso de plateia, né? Para me aplaudir, porque eu sou forte, porque eu sou valentão, né? Então, eu preciso me colocar no lugar da celebridade no sentido de notoriedade, né? Então, o bullying, ele é de natureza grupal, né? E nasce nas relações interpessoais, nos relacionamentos e nos pares. Não é isolado. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade que o bullying não é uma perda, né, momentânea de autodomínio? Mito ou verdade? O bullying não é a perda momentânea do autodomínio? Então, né, como nós conversamos, né, o bullying não é uma perda momentânea de autodomínio. O autodomínio, ele se consolida também com a construção da identidade, né? Quem eu sou enquanto criança, né? Como esses meus pais, eles lidam nos meus momentos de frustração, nos meus momentos de desequilíbrio, né? Então, se eu não tenho, né, um movimento de diálogo na minha família com meus pais, no sentido de perda e de ganhos, eu posso sim perder esse autodomínio no sentido do meu controle emocional e momentaneamente, como eu não tenho, como eu não passei por situações de frustrações e de perda na minha dinâmica familiar, eu desenvolvo, sim, um autocontrole no sentido da perda do autodomínio em não me controlar diante da minha agressividade com o outro, né? Então, esse autodomínio, né, a falta do autodomínio, ela pode acontecer, sim, quando na minha dinâmica familiar não existe um movimento funcional no sentido das minhas frustrações e perdas, inclusive. Perdas, eu tenho mais situações de ganhos do que
perdas. Então, ficamos atentos, né? No sentido de uma dinâmica muito permissível, né? De oferecer, na falta do tempo da família com os filhos, acontece muito essa questão da superproteção e oferece muito para os filhos. Então, muitas vezes, essa criança que recebe muito, ela fica no autodomínio e numa certa ilusão que tudo pode. Então, esse poder, ela atravessa, assim, os muros da família e chega até os muros da escola. Eu acho que acrescentando um pouco, né, o que a professora acaba de falar, o entendimento que eu tenho é que quando a gente fala de que o bullying não é uma perda momentânea de autodomínio, sim, a gente está falando, aí você traz à tona essa questão de frustrações, enfim, uma série de coisas que você pontuou de forma muito clara. Há situações em que a gente perde o autocontrole. Adultos e crianças perdem. Então, a gente termina se comportando de forma agressiva, né? Mas esse momento de autocontrole meu, eu posso caracterizar como bullying? Não. Se for uma coisa momentânea, uma coisa esporádica, uma coisa situacional, eu não posso estar dizendo que eu estou, né, operando, fazendo bullying com alguém ou sofrendo bullying, né? Foi uma situação esporádica, né? Momentânea, momentânea. Né, então, o bullying, ele tem a questão da intencionalidade. Não foi algo que a gente foi pego de surpresa, né? E que é algo que fugiu do nosso controle momentâneo. Não, é algo que é premeditado. E é algo contínuo também. Exatamente. Próximo ponto, vamos aprender mais, é mito ou é verdade? Instruir a criança para não falar com estranhos é a melhor maneira de garantir a sua segurança quando ela está usando a internet? E assim ficar distante, né, de uma possível cyberbullying, mito ou verdade? Sim, é preciso monitorar, né, essa visita desse filho nas telas virtuais. É preciso, sim, orientar, conversar, né, com os filhos, né, em relação à senha, em relação aos sites que visita, assim. É recomendável, sim, esses pais ficarem atentos nessa relação de construção de amizade com o estranho. Até que ponto? Porque no espaço virtual, eu não estou vendo o outro. Eu apenas estou dialogando. Há um anonimato ali, né? E esse anonimato, inclusive, pode ser um pedófilo. Né, inclusive, né? Pode ser alguém que queira estar naquele momento de situações de ganhos, né? De alcançar essa criança, inclusive, de outras formas, né? Abuso moral, abuso sexual. Então, é preciso, sim, que a família fique atento a essa relação dos filhos com a internet, com as telas virtuais. Quer complementar, professora, também? Eu acho que a professora deixou muito claro, eu concordo plenamente. A internet, ela promove essa questão, você não sabe quem é que está ali do outro lado, né? Então, tem que ser monitorada. Próxima tela, vamos conferir, será que é um mito ou uma verdade? As crianças, elas não devem usar as redes sociais? Mito ou verdade? Não devem usar redes sociais as crianças? É interessante que nós estamos vivendo num mundo nativo. Elas já estão nascendo com o celular, elas já estão nascendo e convivendo com as telas virtuais. Retirar essa ferramenta, retirar essa plataforma virtual, de jeito nenhum. Mas é administrar o uso dessa tecnologia, porque a tecnologia veio como uma ferramenta de inovação, mas a verdadeira inovação está no uso adequado dessas ferramentas, inclusive dentro do espaço institucional escolar, né? No planejamento desse docente, incluir sim as ferramentas tecnológicas, incluir o tablet, o celular, mas assim, não tirar, apenas administrar o horário e a apresentação dessa ferramenta. Desde pequenininho você vai ampliando essa carga horária e nem todos os dias precisa estar na rede social, né? Então, assim, vamos incluir nesse contato com as redes sociais, mas vamos incluir na dinâmica familiar o diálogo, a escuta,
o toque, né? Essa relação de afetividade, né? Estar perto, dar notoriedade, inclusive, visibilidade ao diálogo. Oi, pai, estou aqui. Oi, mãe, estou aqui. Esse é o nosso maior desafio. Retirar a rede social, não, mas principalmente incluir o diálogo com qualidade na dinâmica familiar. E o desafio maior nesse mundo do virtual é exatamente você ter uma postura de buscar a verdade por trás daquilo que está ali exposto, porque a princípio todo mundo pode falar tudo, né? Agora, aquilo que está sendo dito, realmente, qual foi a fonte? É verídico? Né? Tem sentido? Faz sentido? E educar as crianças para isso, que não é porque está na rede social, porque foi dito, que é a verdade. Né? É preciso a gente fazer uma investigação sobre aquilo ali e instruir as crianças nisso mesmo. Não dá para acreditar, assim como a gente tem nas escolas, né, educação, para a gente entender qual é o mecanismo de uma propaganda. Né? É importante a gente conscientizar, porque hoje nós não somos mais consumidores, ou não deveríamos ser, alienados. A gente tem que estar em busca da desalienação do consumo. Né? Hoje a gente consome um produto, mas a gente tem a consciência de que o produto ele foi produzido, a cadeia de produção do produto, e também tem que ter consciência do que é que a gente vai fazer com esse produto após o consumo, o descarte desse produto, qual o impacto que isso vai ter. As crianças, elas vivenciam isso desde sua tenra idade, né? Para que a gente passe por esse processo de desalienação do processo de consumo e a gente se torne mais autônomo de fato e conscientes das nossas escolhas e decisões. Né? Então, assim com o uso das tecnologias, não dá para simplesmente dizer não vai usar. Não, mas é a forma como a gente vai utilizar e ali alertá-los dos perigos que se tem, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. Eu tenho um recado agora muito especial para você que está em casa nos acompanhando. Quero falar de um evento, né? Vem aí o 17º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, de 31 de maio ao dia 3 de junho, no Templo Central, que fica na Avenida Cruz Cabugá, no número 29, em Santo Amaro, área central do Recife. O tema deste ano do Congresso é Vida de Fé que influencia gerações. Olha aqui, ó, um convite mágico especial para você participar do Congresso. Vida de Fé que influencia gerações é o tema do Congresso e acontece no Templo Central, 17º Congresso, de 31 de maio ao dia 3 de junho. E a gente tem outro recado especial para você, que durante o 17º Congresso de Mulheres, a partir do dia 31 de maio, né, na Praça Pastor José Leôncio, será montada uma estrutura, uma mega estrutura para receber você e também toda a sua família. Teremos o estúdio da Rede Brasil AM. Lá você poderá conhecer seus locutores preferidos e aproveitar também para adquirir a camisa oficial do Centenário. Você vai provar também delícias, né? As delícias da lanchonete do Projeto Samuel. Além disso, você vai poder adquirir bíblias, harpa, livros e outros artigos no estande da Bereia Bookstore, com promoções imperdíveis. E tem uma novidade. Lá teremos o lançamento do livro da irmã Judite Alves, 55 reflexões para a alma. Viu só? Então você não vai perder tempo, vai participar, vai chegar no Congresso e também vai visitar o estande da Bereia Bookstore. No dia 31 ao dia 4 de maio, o estande vai estar montado ao lado do Templo Central. O Congresso acaba no dia 3, mas ainda na segunda-feira, no dia 4, o estande da Bereia Bookstore, cheio de promoções, estará lá montado para receber você e toda a sua família. Com esse recado e convite especial, vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar uma mousse de doce de leite com coco. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste muita atenção e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui no Receita do Dia eu sempre dou dicas de pratos fáceis de fazer e hoje não vai ser diferente.
Para deixar nossos dias mais deliciosos e com um gostinho bem especial, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma mousse de doce de leite com coco. Uma ótima opção de sobremesa para você servir aos amigos. Então vamos começar? Pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 300 gramas de doce de leite, 300 gramas de creme de leite, 1 colher de sopa de gelatina sem sabor, 1 colher de sopa de água, coco ralado a gosto e 3 claras. Nós vamos começar a receita de hoje misturando o creme de leite e o doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite pronto ou fazê-lo também com o leite condensado na pressão. Após misturar bem, nós vamos adicionar o coco ralado a gosto, lembrando de deixar um pouquinho para decorar no final. O próximo passo é hidratar a gelatina. Então aqui eu tenho a gelatina sem sabor, eu vou colocar a água. E misturar um pouco. Vocês podem hidratar conforme o fabricante. Agora é só levar a gelatina ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Já dissolvemos a gelatina, agora nós vamos acrescentá-la ao creme. O próximo passo é bater as claras em neve. Então aqui nós temos 3 claras, eu vou colocar na batedeira e bater até ponto de neve. A clara já está em ponto de neve, só é misturar tudo. Após misturar bem, nós vamos colocar a nossa mousse em tacinhas ou você pode colocar no recipiente que quiser. Eu vou finalizar com um pouquinho de coco por cima. Feito isso, agora é só levar para a geladeira por aproximadamente 3 horas. Após 3 horas, a mousse já está pronta para ser servida. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e agora é só se deliciar. Gostamos muito de mais uma dica da Luciana Luna, uma dica bem prática, você pode fazer na sua casa como uma sobremesa, né? Se você perdeu algum detalhe, algum ingrediente da receita, não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Essa receita vai estar lá completinha para você apertar o play e fazer aí na sua casa. Mais uma vez, Luciana Luna, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção! Oportunidades, vamos conferir juntos a partir deste momento. Olha só, uma vaga para padeiro, a primeira vaga é para padeiro
A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.200, uma vaga para padeiro. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Uma vaga agora para assistente de cobrança, uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, uma vaga para assistente de cobrança. Vamos conferir a próxima oportunidade. Agora tem mais uma vaga para estoquista, uma oportunidade. A exigência, ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário, uma vaga para estoquista. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, pega aí o papel e a caneta para anotar, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo muito boa sorte. E a gente volta a falar sobre o tema, né? Bullying e cyberbullying é o tema desta edição do programa e já temos participações através do nosso WhatsApp. Você ainda quer mandar sua pergunta? Ainda há tempo, né? 99209-4819. Você acessa aí o nosso WhatsApp, deixa sua pergunta que daqui a pouquinho ela vai ser lida aqui ao vivo. Temos uma primeira participação, vamos ver de quem é a primeira pergunta. É do Jones, ele que é de Olinda, né? Ele quer saber sobre a lei contra o bullying, né? Vocês acreditam que ela está sendo aplicada nas escolas como forma preventiva ou como forma curativa? Como é que a gente poderia refletir sobre essa temática, né? É para prevenir ou é de uma forma curativa, né? Para passar essa ideia, deu para entender mais ou menos a ideia do Jones, né? Vamos falar sobre isso. O que é que vocês acreditam? Perfeito, John, né? Então, a partir do momento, né, que se implanta uma lei, que surge a legislação, é porque algo já vinha acontecendo, no caso do fenômeno do bullying, né? Então, ficamos muito felizes, sim, né? Uma lei, uma legislação que ampara justamente essa dinâmica, né, desse sofrimento do autor que provoca o bullying, né, do espectador e do alvo, né? E a partir do momento que você coloca que ela pode ser preventiva e curativa, né? Como o sintoma já está instalado dentro do ambiente escolar, é preciso refletir, é preciso discutir um processo da prevenção, né? De dinâmicas de diálogos, de reflexão, que leve sim à identificação do bullying, alunos que provocam bullying, o autor e o espectador, mas ao mesmo tempo que eu identifico, eu venho também criar possibilidades de prevenção. E a legislação dialoga com essa questão, a prevenção para oferecermos situações de aprendizagens saudáveis nesse ambiente escolar, né? Porque a escola é um espaço que inclui ainda, é um espaço que resolve, né, minha situação de aprendizagem acadêmica e cognitiva, mas é um espaço também que me dá a chance de eu colocar as minhas emoções no movimento da minha relação com o outro e comigo mesmo. Então, a legislação é fundamental para discutir essa questão da agressividade e de promovermos ambientes saudáveis no processo de aprendizagem. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa quer saber se o bullying ele é pior quando é agressão física ou agressão psicológica. Tem como a gente mencionar que uma dessas agressões é pior do que a outra, ou a agressão física também gera um dano psicológico e a agressão psicológica também é muito perigosa? Não dá para dizer qual dos dois vai ter maior repercussão, seria mais danoso. O que é claro é que a agressão física, ela é visível, então ela é deflagrada. Então fica mais fácil, inclusive, da gente diagnosticar, identificar, na verdade, né, que algo de errado está acontecendo com a criança, com o adolescente. Mas os danos são severos nas duas dimensões. Então, doenças psicossomáticas, né, ansiedade, transtorno, fobias,
transtornos, né, do pânico, né, transtornos alimentares, uma série de doenças psíquicas, né, elas são oriundas, podem ser oriundas, né, causadas por situações traumáticas vivenciadas em situação de bullying, né? Então, não dá, a gente não pode superestimar que uma ou outra venha a ser um agente causador mais danoso, né, que seja... Isso. Ambas situações provocam um sofrimento muito grande, porque de repente esse autor do bullying, que está promovendo situações dolorosas fisicamente, ele também está em sofrimento emocional, porque ele sofre, há um sujeito em sofrimento psíquico e emocional. Então, como nós colocamos anteriormente, né, não é apenas a vítima, o alvo que sofre. Quem pratica está em sofrimento. Então, essa legislação, ela vem, de fato, para repensarmos como nós, docentes, como nós, escola aprendentes, estamos funcionando em relação ao movimento das relações interpessoais dentro da escola. Porque eu gosto muito de pontuar também que tão importante que a inteligência intelectual é o movimento da inteligência emocional. Então, ficamos atentos a esse movimento intelectual e emocional dentro da escola. A gente tem um depoimento muito interessante aqui do Marcos Rego. Ele tem 54 anos, ele diz que é deficiente. Ele fala que sofreu muito quando era adolescente, pelo jeito dele andar, né? Porque ele tinha essa deficiência. E por ser também muito alto e muito magro. Isso gerava uma angústia muito grande, né? Ele nunca foi agredido fisicamente, mas gerava uma angústia, né? Esses atos repetitivos. Ele chegou, sim, a pensar em suicídio, se sentia muito só. No caso, ele preferiu o isolamento e não tinha essa assistência, né, para se procurar uma ajuda. Mas aí ele decidiu, né, ir para a igreja, fez uma decisão muito acertada na vida dele. Ele fala que aceitou a Jesus Cristo e conseguiu superar os medos e traumas. Foi a melhor forma que ele procurou ajuda, foi fazendo isso, né, entregando a vida para Jesus. Marcos Rego, da Bomba do Emetério, hoje com 54 anos. Muito interessante esse depoimento do Marcos. Veja só o quanto, né, levou, o tempo que levou para ele superar, né, traumas vivenciados desde muito jovem. Né? Então, ele encontrou uma saída. Né? Ele conseguiu reelaborar e perceber e melhorar sua autoestima, reconhecer que do jeito que ele é uma pessoa capaz de amar e de ser amada. Perfeito, né? E tem também o componente da resiliência, né? Só pontuando, né? Acho que interessante, né, Piedade, né? A resiliência, ela se configura, né, dentro da materialização de eu transformar uma aprendizagem negativa numa aprendizagem positiva, né? Então, é possível que o nosso amigo tenha sofrido em silêncio, no anonimato também, porque tinha duas situações aí, a deficiência, né, e o próprio silêncio dele, né? Então, de repente, ele até foi um alvo de bullying e concordava com as agressões, né? Eu sou deficiente, eu sou assim mesmo, né? Então, houve um pulo emocional, houve um reconhecimento de identidade. E o melhor, né? Houve uma ajuda divina, né? Que é fundamental, principalmente nesse mundo tão perverso que nós estamos vivendo. A ajuda divina. É possível também que hoje, né, ele já conseguiu superar, que ele seja um agente multiplicador de informação, ele pode ser um palestrante, por exemplo, no bairro que ele mora, numa escola próxima. A gente lembra que esse tema, né, ele deve ser debatido numa escola pública e também na escola privada, né, nas duas escolas públicas e privadas. E ele, né, já com essa consciência, essa maturidade, conseguiu superar e hoje está muito bem, obrigado. Ele pode ser um multiplicador de informação? Ele deve, inclusive, ser, né, ajudar outras pessoas na medida em que ele conseguiu ser ajudado. Mesmo que tenha demorado, né, para encontrar essa saída, ele encontrou. Né? Então, é fundamental esse papel, né, dele de ser um multiplicador, um orientador de como lidar com essa situação. É interessante que eu vou
inclusive, pegar aí esse link, quando você coloca, é possível que ele seja um multiplicador. Na escola nós podemos ter muitos multiplicadores, né? Com experiências sofridas de bullying e transformando essas experiências sofridas em experiências exitosas, né? Então, eu estou identificando, mas ao mesmo tempo nós estamos intervindo e trazendo aqueles estudantes que passaram a ser alvo e que foram autor do bullying, né? A ficar mais sensível diante da dor do outro e diante da própria dor, né? Porque o autor sofre, o alvo sofre, mas muitas vezes, em várias situações, o autor, ele tem um sofrimento muito silencioso. E como você colocou, né, professora Piedade, em fase adulta, né, esse comportamento pode ser desviado para situações inadequadas, inclusive desenvolver outros transtornos de conduta. Ficamos atentos. Que tipo de gestor seria uma pessoa essa pessoa, né? Uma pessoa que tem uma dinâmica de agredir, de pontuar, de intimidar nas relações de trabalho. Então, a gente está falando muito aqui no contexto escolar, mas o bullying vai para além do contexto escolar. Na nossa vida, dentro das organizações, é preciso que haja um trabalho, sim, de conscientização. E interessante que no bullying, nós não queremos identificar culpados. É verdade. Né? Nós queremos trabalhar em cima da transformação, né? E muitas vezes a gente, quando identifica o autor, a gente terceiriza para a dinâmica familiar. Os pais precisam se envolver, mas as situações de bullying acontecem principalmente no ambiente escolar. Então, não é a família que vai resolver, a família vai ser parceira dessa instituição para buscarmos possibilidades de intervenção e deixar esse componente emocional desse estudante mais saudável. Ok, vou pedir licença agora às convidadas. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa, que foi a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você sabe como identificar os sinais, né, de quando alguém está sofrendo bullying? 95% das pessoas que ligaram para a gente, que participaram através da fanpage e também através da linha interativa, 95% responderam que sim, que sabem identificar alguns sinais de quando a pessoa está sofrendo bullying. 5% responderam que não ou que ainda não, porque tivemos aqui muitas dicas e orientações que você pode colocá-las em prática, né? Identificar quando a pessoa está sofrendo algum tipo de bullying e também ajudar a essa pessoa. Estamos na reta final do programa, é o momento de agradecer bastante a participação das convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las. Maria Piedade, psicóloga, tutora do curso de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e também diretora do Berçário, Creche e Educação Infantil, Espaço Bambolê. Maria Piedade, obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Estou muito feliz de ter participado desse momento de discussão, compartilhar, né, conhecimentos e poder dar dicas, orientações para todo esse público, né, que está aí ouvindo a gente. Né? A gente não deve menosprezar, por menor que sejam, apelidos frequentes que as crianças elas estejam ouvindo na escola, no bairro, no prédio. A gente tem que realmente desenvolver essa escuta mais atenta, estar mais presente, próximo aos nossos filhos, né, às pessoas que nós temos convivência e não permitir, né, digamos que precisamos criar esse ambiente de acolhimento onde a gente possa ouvir, né, e a pessoa possa falar, né, sem necessariamente ser julgada o tempo todo, né? As crianças, principalmente na postura de pai, de educador, a gente precisa aprender a sair desse lugar de autoridade, né? No sentido de autoridade que afasta, autoridade com autoritarismo, mas dá lugar para que eles possam ter voz, falar e a gente acolher isso que está sendo dito. Mais uma vez, muito obrigado, Maria Piedade. Também queria agradecer a Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Obrigado mais uma vez. Fique à vontade agora para as considerações finais. Muito grata, Valdson, grata à Rede Brasil, né, a você, Piedade, obrigada, você que também, de forma generosa, né, com muita competência, promoveu junto comigo esse debate aqui. Eu fiquei muito feliz com a enquete, né, porque 90%, né,
falaram que já identifica, né, se a criança ou adolescente sofrem bullying. Porém, não podemos ficar só na identificação. Precisamos trabalhar na questão da intervenção, né? Então, vamos ficar mais atentos ao diálogo, à escuta, né? Eu gosto muito de colocar o seguinte, né? Existem crianças desatentas, abandonadas ou desatendidas, né? Como nós estamos atendendo nossos filhos, como nós estamos atendendo nossos estudantes na escola, né? Então vamos ficar atento a essas emoções e vivenciar um processo de afetividade dentro da escola e dentro da família. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa, né? A gente lembra que muitos desses cyberbullies, eles podem serem caracterizados como crimes. Isso. Existe sim uma delegacia de repressão aos crimes cibernéticos, né, os crimes que acontecem no ambiente da internet. Se você tem alguma dúvida, pode ligar para a delegacia. O telefone é o 3184-3206, Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, 3184-3206. A gente agradece aqui as convidadas. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço a você e a toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!